musiquinha, Ítalo, vamos começando? Que a notícia já é preocupante, né? Deu muito o que falar nesses últimos dias, as polêmicas envolvendo o Felipe Prior, ex-BBB 20. E hoje à tarde voltou, né, à tona algumas aspas, teve uma nota de uma época dele da faculdade, que a gente vai trazer daqui a pouquinho pra vocês, mas o que deu rebuliço, né, nesse final de semana, foi a entrevista de uma das supostas vítimas do Felipe Prior no Fantástico. Ela fez declarações ali bem polêmicas, né, envolvendo o influenciador digital. Essa vítima aí relatou, né, ter sido violentada em um carro, disse até que sangrou ali na hora, né. Essa vítima, que atualmente tem 31 anos, disse que conheceu o Felipe Prior em uma época onde eles faziam faculdade de arquitetura, em uma instituição privada de São Paulo, né? E segundo ela, eles começaram, né, conversaram ali e tudo mais, mas isso não, como que a gente pode falar isso de um jeito que o YouTube não desmonetize, né? Eles tinham períodos diferentes, se aproximaram, né, por conta de uma amiga em comum, combinaram ali um esquema de caronas, né, que é muito comum na época que as pessoas estão na faculdade, né, de um mora perto, o outro mora mais longe, tem carro, então quem pode dar essa carona, né, dar esse auxílio aí pros colegas de sala. E aí, Felipe Prior, então, ele teria combinado esse esquema de caronas, né, eles faziam faculdade de arquitetura em uma universidade privada de São Paulo, mas eram de períodos diferentes, e ele morava próximo dessa suposta vítima, e ela deu uma aspas a respeito disso, ó, abre aspas, sempre vai ser uma ferida aberta, infelizmente ela faz parte da minha história, e o que posso fazer com ela hoje é mostrar para todo mundo que nenhuma mulher merece ter uma ferida dessas, eu posso ajudar as outras mulheres a terem coragem de se posicionar, porque isso precisa parar. O crime que ela aponta teria acontecido no dia 8 de agosto de 2014, na época ela teria ali, né, 22 anos de idade. Então a gente vê ali que ela era uma pessoa mais nova, mais jovem, né? E ela tinha ido junto com o Felipe Prior a uma festa na USP. Se encontraram ali, né? Nessa festa da Universidade de São Paulo. Onde ele também se encontraram lá. E aí ela diz que encontrou com o Prior na hora que ela estava indo embora. Ele ofereceu uma carona e como meio que já se conheciam, ela acabou aceitando. Ela foi junto de uma amiga e inicialmente ele deixou essa amiga na casa dela e depois foi levar a vítima pra casa dela. No meio do caminho, conforme ela contou, o Felipe Prior teria parado o carro e começou a beijá-la, né? Ele foi pra parte de trás ali, pro banco de trás do carro e puxou a vítima. E ela diz, abre aspas, à medida em que as coisas iam acontecendo, ele se tornava cada vez mais agressivo comigo. Eu falei, Felipe, eu não quero. Comecei a tentar resistir fisicamente e ele começou a puxar meu cabelo. Começava a me segurar pelos braços, pela cintura, proferiu umas frases muito, né? Ele começou a falar para eu parar de me fazer de difícil, que é claro que eu queria. E agora não era hora de falar que não. E aí ele começou então a forçar uma penetração. A gente falou sobre esse caso na semana passada de uma maneira, claro, muito menos ampla do que a vítima poderia falar, né? A gente só teve acesso a algumas informações sobre o processo, a alguns detalhes dados pelos advogados da vítima, né? E agora, com essa entrevista que ela concedeu ao Fantástico, a gente recebe a informação super pesada que houve, inclusive, sangramento, né? Ela detalhou sobre essa situação onde o ex-BBB Felipe Prior, que foi condenado por essa situação, provocou um sangramento na área íntima dela. Então, de fato, foi um estupro, não foi uma outra palavra, não foi um abuso, não foi uma tentativa, né? Acho que não temos outra palavra para esclarecer o que aconteceu. E aí ela dá outra aspas aqui, Dani. Ela fala o seguinte, olha, quantas vezes eu preciso falar não para a pessoa entender que ela está me machucando, que está me violentando? E ele é muito mais forte que eu. Eu não tinha como sair dessa situação. Foi muito doloroso. Eu gritei, começou a sair muito sangue. Foi o susto que ele teve que levar para parar a situação, porque fez uma poça de sangue no carro dele
nele. Ele perguntou se eu queria ir pro hospital e eu falei que não, que só queria ir pra minha casa. Ao chegar em casa, ela explicou que tentou estancar o sangramento e sem sucesso precisou ir pro hospital. Abre aspas novamente. Quando eu cheguei na minha casa, eu fui direto pro banheiro, fiquei no chuveiro tentando estancar o sangue sozinha, mas minha pressão estava muito baixa. Fui acordar minha mãe e pedi para ela me ajudar, e aí ela deu uma olhada no machucado, levantou e falou, a gente vai ter que ir pro hospital. No hospital, a médica constatou que houve laceração de grau 1, compatível com penetração. A médica teria inclusive perguntado o que havia acontecido, mas ela não conseguiu falar ali naquele momento. Ainda estava, né, processando o que aconteceu, batendo de frente com esse trauma, com essa agressão que ela havia sofrido. Após o estupro, o Felipe Prior tentou mandar mensagem para ela para saber como que ela estava. Ela disse que estava machucada e que estava ferida, né, e pediu para que ele não contasse o ocorrido para ninguém. Entre aspas, novamente, né? Ela fala, eu estava com medo de ele falar para as outras pessoas e eu ficar marcada por essa situação. Eu não queria que as pessoas me vissem, me enxergassem e pensassem isso. Ela ainda relatou que demorou para entender que havia sido vítima, né, de um abuso por parte do ex-BBB. Ela falou o seguinte, eu não me via assim, fui me escondendo de mim mesma, fui evitando lidar com essa situação, eu achava que eu conseguia apagar isso da minha vida e seguir em frente, como se nada tivesse acontecido, mas isso não aconteceu, tive crise de pânico, crise de ansiedade, agravaram muito mais a minha situação psicológica. Ela disse também que quando viu o Prior, né, no BBB 20, ela teve uma crise de ansiedade, viu o rosto dele pela primeira vez em muitos anos, eu só decidi denunciar tudo o que aconteceu depois que eu comecei a receber das minhas amigas prints de tweets de outras mulheres falando que tinham sido abusadas e violentadas por ele. Modus operandi, não é mesmo? Sim. Não foi um caso isolado. Se existem, inclusive, outros 2 processos em andamento contra ele, né? Esses prints aí, a gente pode perceber que é um caso que não foi isolado e que aparentemente é o modus operandi dele, né? Sim. E olha, curioso, né? Dois pontos aqui que são importantes a gente falar. Ela chega a comentar que precisou estancar o sangue. Gente, quando você precisa estancar, o que significa? Tem um fluxo de sangue que não está sendo interrompido, porque geralmente quando a gente corta, né, rapidamente coagula ali o sangue. Você corta o dedo, corta, enfim, qualquer área do seu corpo, rapidamente coagula o sangue quando é um corte superficial. Agora, quando é uma coisa mais profunda, o sangue não coagula rápido, né, não para de sangrar rápido, você precisa realmente estancar. E aí já gera uma preocupação um pouco maior, a gente não sabe o que tá acontecendo, a gente não sabe a profundidade, né, desse recorte. A gente tem, daqui a pouquinho nós vamos trazer aqui uma nota que foi emitida pela... uma nota oficial dos Jogos Universitários, né, de 2018, na época ali, sim, onde ele estava na faculdade, onde o Felipe Prior teria sido banido. A nossa produção está providenciando essa nota para mostrar aqui para vocês, mas é curioso também que não é o primeiro caso, tá? Atualmente, o Felipe Prior, ele responde 3 processos, tá? Na verdade, ele recebeu outras 3 denúncias com o mesmo motivo, tá? Em um inquérito ele é réu e nos outros ele é investigado, tá? Porém, a assessoria do Felipe Prior nega qualquer veracidade dessas informações, o que é óbvio que eles fariam, né? Acho que não iam colocar que ele é culpado também. Ele foi condenado no último sábado a 6 anos de prisão. A vítima, então, teria sofrido essa violência em 2014. A juíza diz que não há dúvida que houve crime, hein? A juíza aí, então, disse que não existem dúvidas que houve crime. A equipe de advogados dele vai recorrer nessa decisão. Eles emitiram uma nota que nós trouxemos aqui no nosso programa. Eu reforço aqui algumas aspas, ó. Abre aspas, nele acreditamos integralmente, depositando-se crédito irrestrito em sua inocência e de que em sede recursal logra-se a sua reforma em prestígio à justiça.